Se você está esperando ficar confiante para fazer alguma coisa, você nunca vai fazer essa coisa. Porque a confiança não vem de você ficar imaginando frases motivacionais na sua mente, repetindo no espelho ali, cruzando os dedos. Pode ser qualquer coisa. Alguma coisa aí que você não consiga fazer, até aceitar um trabalho acima do seu cargo de experiência, ou falar em um palco, ou praticar aquele idioma que você nunca começou a fazer, daí que vem a parada. Ou simplesmente você começar a falar com uma pessoa interessante, você fica com medo dela ali, você não tem confiança. Por que você não sente confiança para essas coisas? Porque a confiança, ela vem das evidências. A confiança é baseada em evidências. Se você nunca fez alguma coisa antes, você não vai ser confiante naquilo que você faz. Ela não é baseada naquilo que eu falei ali de você ficar estudando muito e fazendo, não. Se a gente pudesse resumir em duas coisas aqui básicas, depois eu vou entrar mais para frente no assunto, o que é a confiança? A ação vem antes da confiança. E a vergonha é a porta de entrada. Só que quando você vai mais ao fundo, você consegue perceber que tem alguns jeitos de você se tornar mais confiante sem nenhuma evidência daquilo que você fez. E a gente vai ver hoje aqui isso, um jeito silencioso ali de você aumentar sua confiança, um segredinho nosso, tá ligado? Porque, por exemplo, eu quando comecei a dançar forró, inclusive tem um vídeo meu viralizadaço no Instagram, 16 milhões de views, eu dançando com a vassoura, treinando ali e tal. Eu me lembro de que eu fui pra uma aula de forró primeiro, e foi uma das experiências assim, mais estranhas da minha vida, que eu sei lá, velho, eu não me sentia muito à vontade e talvez eu tenha me apaixonado milhões de vezes ali naquela aula de forró que eu fui, tá ligado? Porque antes de eu ir, eu não tinha confiança nenhuma da minha capacidade de dançar forró. Porque eu nunca tinha dançado forró antes, tá ligado? Eu não tinha nenhuma evidência disso. Só que eu tinha uma confiança na minha capacidade de enfrentar desafios e encarar situações desconfortáveis e aprender habilidades novas. Porque assim, eu já era aquele cara que tinha perguntado pra todo mundo ali se eu era bonito, se era feio, então já tinha um primeiro choque, eu já tinha feito natação, eu já tinha feito uma coisa, eu já tinha feito outra. Então daí que você vai completando a sua significação de confiança. Você já vai treinando com outras coisas, tá ligado? Porque, por exemplo, hoje em dia, eu sou muito mais confiante para fazer uma coisa nova, seja no digital, seja onde for, porque eu já comecei tantas coisas novas, eu já sei que o começo é desconfortante, tá ligado? E eu penso, porra, eu já enfrentei coisa muito mais difícil que isso. Então, por exemplo, eu comecei a fazer boxe agora, eu sou zero confiança no boxe, sou horrível no boxe. Só que, porra, eu criei um Instagram do zero e bati 1,5 milhão de seguidores. Eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra em 1 ano e meio, mas é o novo. Então assim, ó, se você nunca fez alguma coisa antes, é óbvio que você não vai se sentir confiante para fazer ela. Mas isso não significa que você não possa confiar na sua capacidade de enfrentar coisas difíceis. E a segunda coisa, para você se tornar confiante, primeiro você precisa estar disposto a ser vulnerável. Porque eu tô disposto a entrar um diretão em mim ali lá ele bem longe, no box, tá ligado? E aí a gente vai evoluindo, porque na verdade, eu vou explicar essa terceira parte aqui, porque tem mais uma coisa importante pra falar. Acreditar ou não em si mesmo não é o que realmente importa, tá ligado? O que importa é agir agora pra construir um caso que sirva de evidência para que você se sinta mais confiante na próxima vez que você fizer essa mesma coisa. Como é que você faz isso? Faça uma pergunta para você mesmo aí. Você tem uma tarefa que quer realizar, mas ela te deixa inseguro. Talvez ela esteja te assustando e você não saiba como dividir ela em partes menores. Então você pergunta assim, ó, onde é que minha coragem começa? Trabalhe junto com você mesmo assim, tá ligado? Para você transformar essa tarefa assustadora em algo menor que você começa a criar coragem. Então, algo que esteja ali na sua zona de conforto, na sua zona de expansão, não na zona de pânico. Por exemplo, o boxe eu sei que precisa de muito cardio. Eu tenho cardio, eu treino bastante, eu sou de boa, tá ligado? Então assim, o boxe me deixa super nervoso, mas eu saber que eu tenho um gás para poder aprender e terminar a aula toda, beleza. Então pergunta novamente aí, onde é que sua coragem começa? Sacou?
Quebra essa tarefa em uma versão que esteja um pouco ali fora da sua zona de conforto, mas não tão longe, a ponto de fazer você entrar em pânico, tá ligado? Você precisa se expandir, a zona de expansão. Então, assim, é quando você vai começando a imaginar que você estuda francês há 6 meses e finalmente você tá andando ali nas ruas de Paris. Porra, agora eu quero praticar com francês. Porra, velho, é complicado, velho. É complicado. O francês é uma língua, je m'appelle Felipe, je parle pas français. Eu não falo, tá ligado? Só que quando você vai lá pra França, eu sei só falar meu nome, né, pelo visto. Quando você vai lá pra França, se você tentar falar inglês alguma coisa, meu irmão, eu me lembro quando eu viajava muito com minha mãe, uma dessas viagens pra Paris, meu irmão, pra eu pedir uma coxa de frango era coxa, chicken. Era complicado. Então, assim, isso vale pra tudo, né? Por exemplo, você entra numa loja e vê uma mulher muito bonita. A ideia de chegar nela, fazer um elogio, pedir um número, ela vai apavorar, mano. Até eu, inclusive, se eu tivesse solteiro, tá ligado? Isso é uma zona de pânico. Mas onde é que minha coragem começa? Eu falo, porra, eu consigo fazer ela dar uma risada. Seja interagindo com o barman e pela minha conversa ela vai ouvir alguma piadinha que eu jogue pro barman, que vai ser muito mais confortável, ela vai rir. Então pronto, eu já quebro a parada numa coisa muito menor que é confortável pra mim. Eu sou um cara que eu me considero divertido. E aí eu vou lidar com comunicação. E aí vai entrando na parte de entrar na zona de pânico com uma certa segurança. Então pergunte de novo pra você. Onde é que sua aula, ou onde é que sua coragem começa? Onde é que sua coragem começa? Talvez uma aula particular com um professor de boxe seja muito melhor do que você ir para um público muito grande. Eu tô fazendo um particular de boxe. Eu preferi restringir minha zona de conforto ali, ó, do que ir para uma zona de muito perigo, caralho, velho. Eu não lido, eu fico com vergonha, as pessoas vão falar, opa lá, o blogueiro se fudendo, opa, não sei o quê. Tá ligado? Então, assim, na maioria das vezes você vai perceber que você não morreu ali. Daqui a 1 mês, 2, provavelmente eu vou estar indo pra academia do professor treinar junto também, tá ligado? Porque assim, é um começo. Eu tenho uma situação financeira que eu consigo pagar um professor de boxe, mas você tá me entendendo, né? Você pegou a parada, né? Porque a exposição gradual aos desafios é o que aumenta a confiança para você enfrentar desafios maiores. Então, de novo, onde é que sua coragem começa? Onde é que sua coragem começa? Em ficar desconfortável ser uma coisa simples. Vou melhorar. Ficar confortável em ficar desconfortável. É uma boa frase. Só que você tem que entender que você só vai se tornar confiante fazendo as coisas desconfortáveis, mas se continuar fazendo essas coisas, elas deixam de ser desconfortáveis. É diferente, né? Como a maioria dos nossos problemas pode ser resolvida quando a gente trabalha com a realidade e não contra ela, tá ligado? Então, assim, minhas perguntas finais aqui pra você é o seguinte: o que você está adiando por falta de confiança? Se agora você entende que só vai se sentir confiante depois de fazer essa coisa, por que não economizar tempo e fazer ela logo? Porque a procrastinação envolve isso, né? Envolve a falta de confiança em você fazer. E milhões de outras coisas, até distúrbiozinhos ali que você tem de atenção e tudo mais. Agora vamos para outra. A ação vem antes do quê? Da confiança. E a vergonha é o preço de entrada. Muito obrigado pelo seu tempo. Isso aqui é uma conversa para mim e para você, inclusive, para melhorar minha confiança em outros aspectos também.